Olá, eu sou o professor Carlos Kleber. Vamos estudar o tema Árvores, da disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados 2. Este é o nosso sumário. Neste módulo, analisamos tópicos relacionados a árvores. Em diversas aplicações, necessita-se de estruturas mais complexas do que as puramente sequenciais. Entre essas, destacam-se as árvores, por existirem inúmeros problemas práticos que podem ser modelados por meio delas. Além disso, em geral, admitem um tratamento computacional relativamente simples e eficiente. Então, está aí uma figura esquemática mostrando uma árvore. Observem na figura a raiz, seria o nosso principal vértice ou principal nó da estrutura. A partir dele, nós temos em uma disposição hierárquica os demais nós constituintes da estrutura de dados denominada árvore. Aí está uma definição básica formal. Observem que trata-se de uma definição que tem um caráter recursivo. Mas a figura é sempre ilustrativa para nos dar um entendimento dessa abordagem teórica, dessa definição teórica. Nós temos aí a árvore. A estrutura, então, neste caso, mostrando a raiz A com os filhos B, C, D, C com o filho E e E com os filhos F e G. Uma nomenclatura. A é pai de B, C e D. B, C e D são filhos de A. B, C e D são irmãos. A é ancestral de G. G é descendente de A. B, D, F e G são nós folhas, ou seja, nós que não tem filhos. A, C e E são nós interiores, ou seja, nós que tem filhos. Nós internos são os nós que contêm as chaves, ou seja, as informações. Nós externos são nós que não pertencem à árvore, são representados pelas subárvores vazias ou nós nulos. O grau do nó A é 3. O comprimento do caminho entre C e G é 2, que corresponde ao número de arestas entre os nós. O nível de A, que a raiz é 1, o de G é 4. A altura de árvore é 4, que é o nível do nó mais profundo. Árvores ordenadas. Se é considerada a ordem entre os filhos de cada nó, a árvore é chamada de ordenada. Pode-se definir o conceito de árvores isomorfas, quando elas têm a mesma relação de incidência entre nós, mas são desenhadas de forma diferente. Isto é, são distintas quando consideradas como árvores ordenadas. Veja esse exemplo. A árvore da esquerda, A, B, C, D. A árvore da direita, A, B, D, C. Então, são árvores isomorfas. Vamos agora falar de árvores binárias. Uma árvore binária aí está a definição para ela. Uma árvore vazia ou um nó raiz e duas subárvores binárias, denominadas subárvore direita e subárvore esquerda, sendo que estas podem ser vazias, uma ou as duas, ou não. Observe que em uma árvore binária os filhos de cada nó têm nomes, esquerdo e direito. Se uma árvore binária tem n maior do que 0 nós, então ela possui n mais 1 subárvores vazias. Para ver isso, observe que uma árvore binária com um só nó tem duas subárvores vazias. Sempre que penduramos um novo nó numa árvore binária, o número de nós cresce de 1 e o de subárvores vazias também cresce de 1. E aí está ilustrativamente esta ideia.
Tipos. Uma árvore binária é estritamente binária se e somente se todos os seus nós têm 0 ou 2 filhos. Ela é completa, é aquela em que todas as subárvores vazias são filhas dos nós, ou de nós, do último ou penúltimo nível. E uma árvore binária cheia é aquela em que todas as subárvores vazias são filhas de nós do último nível. Exemplos: estritamente binária, à esquerda, completa, no centro, e a cheia, mais à direita. A altura. O processo de busca em árvores é normalmente feito a partir da raiz, na direção de alguma de suas folhas. Naturalmente, são de especial interesse as árvores com a menor altura possível, e está provado na literatura. A altura mínima de uma árvore binária, com n maior do que 0 nós, é h igual a 1 mais log na base 2 de n. Então, aí está. Se uma árvore binária com n maior do que 0 nós é completa, então também está provado na literatura que ela tem altura mínima. Para ver isso, observe que mesmo que uma árvore de altura mínima não seja completa, é possível torná-la completa movendo folhas para níveis mais altos. Vamos falar um pouco sobre a implementação. Via de regra, as árvores são implementadas com ponteiros. Aí está. x.val, o valor armazenado no nó. x.esc, ponteiro para a árvore esquerda. x.d, ponteiro para a árvore direita. Aí está a representação gráfica, utilizando ponteiros. Sobre o percurso, existem essencialmente 3 ordens para você poder percorrer os nós de uma árvore binária: pré-ordem, pós-ordem e ordem simétrica. Então vejam aí um exemplo. Pré-ordem, né? Primeiro raiz, depois esquerda, depois direita. Pós-ordem, primeiro esquerda, depois direita, depois raiz. E ordem simétrica, esquerda, raiz e direita. E aí um exemplo singelo para você melhor fixar esses percursos. Vamos falar agora sobre árvores binárias de busca. Árvores binárias de busca. Memorizem bem, de busca. Vamos agora examinar árvores binárias de busca. Uma maneira simples e popular de implementar dicionários é uma estrutura de dados conhecida como árvore binária de busca. Numa árvore binária de busca, todas as chaves dos nós da subárvore esquerda de um nó contendo uma chave x são menores que x. E ainda, todas as chaves dos nós da subárvore à direita são maiores que x. Supõe-se que não existem chaves de valores iguais. Aí está o algoritmo relacionado à busca e inserção em árvores binárias de busca. Examine-o com calma, com cuidado. Exemplo gráfico da inserção. Veja as setas indicando a sequência de comparações que são feitas. Vou inserir o valor 9, começo pela raiz. Então, 9 é menor, maior do que 10. Então, vou para a esquerda. 9 é maior ou menor do que 5. Então, vou para a direita. 8, menor ou maior do que 9. Então, vou para a direita. A remoção. Existem 2 casos. O primeiro caso é que o x a ser removido está na folha. Neste caso, a folha pode ser simplesmente removida. No caso 2, está no nó, que tem sua subárvore esquerda ou direita vazia. Neste caso, o nó é removido e substituído pela subárvore não nula. Então veja esse caso da remoção do T19. Veja o que acontece. Removi o 19 e em seu lugar eu tenho essa subárvore enraizada em 13, que era anteriormente o filho esquerdo de 19.
Se x está no nó em que ambas subárvores são não nulas, é preciso encontrar uma chave y que a possa substituir. Dois casos, o 3.1 e o 3.2. 3.1, a menor das chaves maiores que x ou a maior das chaves menores que x. Então, veja o exemplo indicado. Neste exemplo, optou-se pelo caso 3.1. Então, eu queria remover o 10. Eu poderia ter utilizado o 8 ou 13 para fazer a substituição. E eu estou utilizando o nó de chave 13. Esse caso 3.1 está sendo mostrado agora conforme o seu algoritmo, com a sua descrição algorítmica. E aí está o desenho passo a passo do que estaria acontecendo com os ponteiros. 1, 2, 3, 4, 5. Por favor, examine-o com calma, com cuidado, para que você entenda o passo a passo do que está acontecendo. Aí está o algoritmo completo, mostrando o caso 1, o caso 2 e o caso 3.1. Vamos falar agora da complexidade. A busca em uma árvore binária tem complexidade O de H. H é a altura. A altura de uma árvore é, no pior caso, n, claro. E no melhor caso, log de n mais 1, que é a altura mínima, que corresponde à altura da árvore completa. A inserção e remoção também tem complexidade, pior caso, O de H. E, portanto, a inserção ou a remoção de n chaves toma tempo O de n ao quadrado, no pior caso, ou n log de n, se pudermos garantir que a árvore tem altura logarítmica. Pode-se garantir a construção de uma ABB de altura logarítmica para uma dada coleção de chaves se, toda vez que temos de escolher uma chave para inserir, optamos pela mediana. Neste caso, a construção da ABB leva O de n log de n. Nem sempre, entretanto, podemos garantir que conhecemos todas as chaves de antemão. O que esperar em geral? A altura da ABB final depende da ordem de inserção. Temos n fatorial possíveis ordens de inserção. Porém, se todas as ordens são igualmente prováveis, no caso médio, teremos uma árvore de altura 1 mais 2,4 log de n. Ou seja, no caso médio, a altura da ABB é O log de n. Vamos falar agora do conceito da ABB óptima. A ABB óptima é aquela que minimiza o número total de comparações que precisamos fazer durante a busca de uma chave. Como calcular o número de comparações? Bom, aí está uma estratégia. Se a chave buscada é uma chave SK pertencente à árvore, o número de comparações é o nível da chave na árvore, isto é, LK, que corresponde ao comprimento de caminho interno. Se a chave buscada SK não pertence à árvore, o número de comparações é o nível da subárvore vazia ou nula, o nó externo, menos 1, que encontramos durante o processo de busca, isto é, L'(K) menos 1, comprimento de caminho externo. Explica-se que cada subárvore nula, RI, corresponde, na verdade, a um intervalo entre duas chaves da árvore, digamos SI e SI mais 1. Isto é, x maior do que SI e x menor do que SI mais 1 para algum i entre 1 e n menos 1. Os casos extremos, R0 e Rn, correspondem a x menor do que S1 e Sn menor do que x. O número de comparações para encontrar x, neste caso, é o nível dessa subárvore nula menos 1. Isto é,
L', menos 1. Aí está um exemplo numérico que exemplifica esta abordagem teórica. Veja que neste caso estamos admitindo que as frequências de acesso às diferentes chaves são todas idênticas, ou seja, admitimos uma probabilidade uniforme de acesso. Neste cenário, as árvores completas minimizam tanto E de T quanto I de T e são, portanto, ABB ótimas. Entretanto, se a distribuição de probabilidade não é uniforme, precisamos de uma modelagem mais elaborada. E aí está. Para essa modelagem mais elaborada, precisamos então de uma certa ponderação. Essa ponderação será dada considerando as frequências de acesso às chaves. Então, observe este modelo, analisem estas equações. São bem semelhantes à análise que a gente acabou de fazer, sem qualquer dificuldade extra. É só considerar esta ponderação com base nas frequências. Uma observação sobre o custo de acesso e o custo de construção da ABB ótima no slide a seguir. Para calcular o custo de acesso à ABB ótima, bem como construir a mesma, é possível obter um algoritmo de complexidade O de n ao quadrado, utilizando a propriedade de monotonicidade da ABB, que é assim descrita. Se S de K é a raiz da árvore ótima para o conjunto SI até SJ, então a raiz da árvore ótima para o conjunto SI até SJ, adicionada de SJ mais 1, é SQ, para algum Q maior ou igual que K. Analogamente, ocorre para Q menor ou igual que K. A ideia do algoritmo para a construção da ABB ótima, se a distribuição de probabilidade de acesso não é uniforme, é conseguir colocar as chaves de maior frequência de acesso próximas à raiz e as de menor frequência de acesso próximas às folhas. Por fim, é importante dizer que a ABB ótima não é necessariamente única. Assim, terminamos a primeira parte. Agora vamos falar sobre árvores balanceadas. Um aspecto fundamental do estudo de árvores de busca é naturalmente o custo de acesso a uma chave desejada. Vimos que as árvores binárias de busca completas garantem buscas, utilizando não mais do que log de n mais uma comparações. Mais importante, sabemos que as árvores binárias de busca, se construídas por inserção aleatória de elementos, têm altura logarítmica em n, na média. Entretanto, não podemos assegurar que as árvores binárias de busca, construídas segundo qualquer ordem de inserção, sempre têm altura logarítmica. Ou seja, as árvores binárias de busca se restringem mais a aplicações estáticas, pois inserções e remoções podem eliminar a desejável condição de altura logarítmica. A ideia, então, é modificar os algoritmos de inserção e remoção, de forma a assegurar que a árvore resultante é sempre de altura logarítmica. Este é o conceito de árvores balanceadas. Há duas variantes bem conhecidas, AVL e rubro-negras. Em geral, rebalancear uma árvore quando ela deixa de ser completa, devido a uma inserção ou remoção, por exemplo, pode ser muito custoso, até N operações. Uma ideia é estabelecer um critério mais fraco, que, não obstante, garanta a altura logarítmica. Árvores AVL. O critério sugerido por AVL é garantir o seguinte: para cada nó da árvore, a altura de sua subárvore esquerda e a altura de sua subárvore direita diferem de no máximo 1. Para manter essa condição, depois de alguma inserção ou remoção que desbalanceie a árvore, utilizam-se operações de custo 1, chamadas de rotações.
A AVL não necessariamente é uma árvore completa, mas tem altura logarítmica. Em particular, se a diferença entre a altura da subárvore esquerda e a altura da subárvore direita é zero, então a AVL é completa. Por fim, toda árvore completa é AVL, mas nem toda AVL é completa. Observem as ilustrações representando as rotações. Rotação para a direita, veja, é como se você pegasse a figura da esquerda e girasse ela, rotacionasse ela para a direita. Rotação para a esquerda é justamente no sentido contrário. Vejam a rotação dupla esquerda. Então são dois giros. Primeiro, um giro para a direita, depois um giro para a esquerda. Rotação dupla direita. Primeiro uma rotação para a esquerda, depois uma rotação para a direita. Inserção. Precisamos manter em cada nó um campo extra chamado Alt, que vai registrar a altura da árvore ali enraizada. Uma alternativa, em vez de manter a altura em cada nó, seria manter apenas a diferença de altura entre as subárvores esquerda e direita. Aí está o algoritmo, a descrição algorítmica, para acessar, saber e atualizar as alturas das árvores. Está a parte gráfica, mostrando o alinhamento dos ponteiros, redirecionamentos. Examine-os com cuidado. Aí está as rotinas, descrição algorítmicas. Vejam que são relativamente simples. Aí está o algoritmo de inserção completo. Observe com cuidado, veja as observações feitas. Complexidade. Pode-se ver que é apenas uma rotação dupla ou simples. No máximo, é necessário o de 1. Apenas alinhamento de ponteiros. A atualização do campo altura, O de 1, pode ter de ser feita mais de uma vez. Na verdade, tantas vezes quanto forem os nós no caminho até a folha inserida, ou seja, no total log de n. No mais, o algoritmo é idêntico ao da inserção em árvores binárias de busca, e, portanto, a complexidade total é O log de n. Segue as mesmas linhas do algoritmo de inserção. Faz a remoção do nó, como uma árvore de busca comum. Analisa-se a informação de balanceamento, aplicando a rotação apropriada, se for necessário. Mas, diferentemente da inserção, pode ser necessário realizar mais do que uma rotação, até log de n rotações. Isso não afeta a complexidade do algoritmo de remoção, que resulta sendo O log de n. Aí está um exemplo gráfico, né? Sempre é bom, porque ilustra, né, a teoria que acabamos de explicar. Vamos agora falar da outra variante, né, de árvores balanceadas rubro-negras. Alguns conceitos, né? Também é chamada de vermelho e preto. São árvores binárias de busca, então preservam aquela ideia do que está à esquerda é menor, do que está à direita é maior do que a chave da raiz. São balanceadas, ou seja, tem altura logarítmica. A todos os nós é associada uma cor, que pode ser vermelha ou negra, de tal forma que os nós externos são negros. Todos os caminhos entre um nó e qualquer de seus nós externos descendentes percorrem um número idêntico de nós negros. Se um nó é vermelho e não é a raiz, seu pai é negro. As propriedades, critérios acima garantem que o maior caminho da raiz até um nó externo é no máximo 2 vezes maior que o de qualquer outro caminho até outro nó externo. Bom, aí está um exemplo, né, mostrando o que é a altura negra de um nó, o número de nós negros encontrados até qualquer nó externo descendente. Nesta contagem exclui-se o nó a partir do qual inicia-se a contagem, inclui-se o nó nulo, que é negro. O estudo detalhado desse tipo de árvore é deixado como atividade extra-classe.
Bom, chegamos então no fim da segunda parte. Vamos agora falar das splay trees, ou árvores de difusão. Bom, vamos fazer a seguinte reflexão. O bom funcionamento de uma estrutura de dados em forma de árvore binária depende essencialmente da eficiência com que o problema de busca pode ser resolvido. Um ponto pacífico. Então vejam só, as árvores binárias de busca que estudamos garantem inserção, remoção, busca em tempo logarítmico, no caso médio, mas não no pior caso. As ABBs balanceadas, por exemplo, a AVL rubro-negra, que nós vimos, garantem inserção, remoção, busca em tempo logarítmico, no pior caso, mas precisamos guardar informação adicional em cada nó, a altura da árvore ou a cor. Agora, as árvores de difusão, que é essa que estamos considerando agora, Splay Tree, é uma ABB autoajustável, garante boa performance amortizada. Vamos examinar melhor isso. A árvore de difusão não garante necessariamente o pior caso log de n para acessar algum nó desejado. Contudo, ela assegura complexidade amortizada log de n no pior caso. Para alcançar esse objetivo, são realizadas automaticamente operações de ajustes após cada acesso a algum nó procurado. Essas operações se processam ao longo do caminho da raiz até esse nó. O custo amortizado não é o mesmo que o custo médio. É bom evidenciar isso. Vejam só. O custo médio leva em conta todas as possíveis sequências de operações e o limite é obtido na média, ou seja, com aquela ponderação. O custo amortizado é obtido para qualquer sequência de operações. A chamada visão do banqueiro ajuda a entender intuitivamente o conceito de complexidade amortizada. Modela seu algoritmo como um sistema de avaliação de créditos e débitos. Mostra que os créditos compensam os débitos. A ideia da árvore de difusão é que as chaves mais recentemente acessadas estejam mais próximas da raiz. No caso das ABB ótimas, as chaves mais frequentemente acessadas é que ficam próximas da raiz. Então, este é um ponto bem interessante, bem importante para essa diferenciação entre o custo amortizado e o entendimento de quando fazemos a avaliação do custo médio ou do pior caso. Uma pré-condição natural das árvores de difusão é que seu processo de ajuste seja mais simples que aquele executado na ABB balanceada. Veja também que, em vez de ter n igual a 1 milhão de chaves em uma ABB balanceada, sabendo que gasto O log de n, no pior caso, para acessar qualquer chave, mas sabendo também que acesso 99% das vezes as mesmas 100 chaves, é melhor ter uma árvore de difusão de n igual a 1 milhão de chaves. Perceberam? Porque agora eu posso garantir, se eu conseguir, claro, que essas 100 chaves estejam mais próximas da raiz. Isso porque a árvore de difusão vai garantir que aquelas 100 chaves estarão bem próximas da raiz, resultando em um custo de acesso, na prática, baixo, amortizado, log de n, no pior caso. E se depois do conjunto de chaves mais recentemente acessadas mudar, automaticamente a chave de difusão se ajusta para continuar a ter a mesma eficiência. Bom, as ABBs têm um desempenho amortizado ótimo se são árvores de difusão. O tempo total amortizado para realizar qualquer sequência de operações de inserção, remoção, busca em uma árvore de difusão inicialmente vazia é m log de n. No pior caso, onde n é o maior número de nós alcançado pela árvore que foram incluídos. Uma árvore de difusão não guarda informações sobre o balanceamento das subárvores. É uma estrutura autoajustável, isto é, cada operação que é executada rearruma a estrutura. Caso a operação tenha mau desempenho, a rearrumação garante que a mesma operação, se repetida, será executada eficientemente. Na árvore de difusão, a rearrumação é chamada splaying, que significa difundir, espalhar, misturar. Todos os acessos para inserir, remover, buscar uma chave X em uma árvore de difusão T são sucedidos
por uma chamada função splay xt, que é a difusão completa de x, detalhada mais adiante. As operações, rearrumações, se iniciam certo nó Q e se propagam até a raiz da árvore T, por meio do caminho de Q a R. A operação relativa a Q denomina-se difusão de Q e emprega as rotações que vimos das árvores AVL. A difusão do nó Q depende da posição de Q em relação a seu pai e avô, e implica a realização de até 2 rotações. Os passos para efetuar a difusão do nó Q numa árvore de raiz R, bem como o funcionamento de uma árvore de difusão, são detalhados a seguir. Então vejam os casos, um a um. Verifiquem com calma, com paciência, são fáceis de entender. Temos o caso 1, temos o caso 2 e o caso 3, que seria aquele em que se subdividiria em 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. A difusão de Q deve ser repetida enquanto Q for diferente da raiz R. Sendo assim sintetizada, que é a chamada difusão completa, enquanto Q for diferente de R, efetuar a difusão do nó Q. As árvores de difusão empregam essas operações em seu funcionamento da seguinte maneira: após acessar nó Q, efetuar a difusão completa de Q; após incluir um novo nó Q, efetuar a difusão completa de Q; após excluir o nó Q, efetuar a difusão completa do nó, que era o pai de Q. Chegamos assim ao fim da terceira parte. Vamos continuar. Árvore B. As ABBS são estruturas de dados muito eficientes quando se deseja trabalhar com tabelas que caibam inteiramente na memória principal. Considere, porém, o problema de recuperar informação de grandes arquivos de dados que estejam armazenados em memória secundária, por exemplo, no disco magnético. Uma forma simplista de resolver esse problema, utilizando a BBS, é armazenar os nós da árvore no disco, e as referências, ponteiros, à esquerda e à direita de cada nó se tornam endereços de disco, em vez de endereços de memória principal. Se a BB for balanceada, a pesquisa por um registro necessitará de O log de n acessos ao disco. Isso significa que, por exemplo, um arquivo com n igual a 10 elevado a 6 registros necessitará aproximadamente de 20 acessos, buscas ao disco, o que pode não ser tolerável. Então, para diminuir o número de acessos ao disco, tornando a busca mais eficiente, pode-se pensar da seguinte forma: agrupar os nós da árvore em páginas e, a cada acesso, trazer para a memória principal não mais um único registro, mas sim uma página contendo um conjunto de registros. Tecnicamente, o que acontece é diminuímos o número de ponteiros e a altura da árvore, pois agrupamos os nós em páginas. Uma forma equivalente de ter essa mesma discussão é questionarmos sobre o tipo mais eficiente de arquivo de índices para recuperar informação de grandes arquivos de dados armazenados em memória secundária. Então, se eu pensar em algo dessa forma, um arquivo de índices plano, eu tenho um arquivo de índices e tenho um arquivo de dados. Isso nos remete ao estudo do módulo, manipulando arquivos, introdução a arquivos, que nós já vimos. Se percorrermos o arquivo de índice sequencialmente para encontrar uma chave, o índice não será de muita utilidade. Pode fazer uma busca um pouco mais eficiente, busca binária, se o arquivo de índice estiver ordenado, mas mesmo assim isso não seria ainda o ideal. Daí, alternativamente, os arquivos de índices não seriam estruturas sequenciais, e sim hierárquicas. Os índices não apontam para um registro específico, mas para uma página de registros, e dentro da página é feita uma busca sequencial. Exige-se que os registros dentro de uma página estejam ordenados. Está aí, melhoramos bastante. Temos o arquivo de índice hierárquico. Já estamos vendo a nossa árvore. A maioria das estruturas de arquivos de índices é implementada por árvores de busca. Note que as chaves são ordenadas e funcionam como separadores para os ponteiros para os filhos.
Vejam aí graficamente. Então vamos lá agora para a definição então, da árvore B. Antes da discussão anterior, temos então, devemos empregar árvores de busca enárias, balanceadas, ou seja, já não serão binárias, mas enárias, mas seguirão balanceadas. Cada nó par já deve ser mantido cheio, isso para não desperdiçar operações de leitura, acessos ao disco. O tempo de busca a uma chave deve ser logarítmico. Uma estrutura de dados que tem essas qualidades é a B-tree, ou árvore B, que nada mais é do que uma árvore de busca enária, a qual se impõe critérios adicionais. Então aí estão os critérios para a definição da árvore B. Cada nó, exceto o nó raiz, tem entre n sobre 2 e n chaves. O nó raiz tem entre 1 e n chaves, ou nenhuma, se a árvore estiver vazia. As folhas estão sempre no mesmo nível. A ordem m da árvore é assim calculada, m é igual a n sobre 2. Cada nó é da forma P0, C1, P1, C2, P2, CK, PK, onde PI é um ponteiro para outro nó da árvore contendo apenas chaves, cujos valores são maiores ou iguais a CI e menores que CI mais 1, se o nó é interior, ou um ponteiro nulo, se o nó é folha. Então, são essas regras para a construção dessa árvore B. Bom, e aí vem algumas questões interessantes na literatura. Esses dois autores aí. Três, na realidade, Bayer, McBride, Colmer, dentre outros, define a ordem M como sendo o número mínimo de chaves que uma página pode conter, ou seja, com exceção da raiz, todas podem conter esse número mínimo de chaves. Essa definição pode causar ambiguidades quando se quer armazenar um número máximo n ímpar de chaves. Por exemplo, se quisermos no máximo n igual a 7 chaves em cada página, qual será a ordem da árvore? n sobre 2 vai ser 3,5? Já que Nu propôs que a ordem fosse o número máximo de páginas filhas que toda página pode conter. Dessa forma, o número máximo de chaves por página ficou estabelecido como a ordem -1. Por simplicidade, para o nosso modo, vamos sempre admitir que m é igual a n dividido por 2, onde n é o número máximo de chaves em cada página, e n é sempre par. Então, está aí os algoritmos, o que vai acontecer quando se busca o valor de x. Por favor, leiam. Não é difícil, é simples. Aí está mostrando o exemplo gráfico da busca. X igual a 18, 13, vou para a direita. Depois eu verifico 17, então o próximo ponteiro antes do 20, é ele que eu vou utilizar. Aí está o algoritmo de inserção. Vejam as condições que são consideradas. Veja que não é difícil também. Lembrete sobre o que é a mediana. É o valor central do conjunto que divide a sequência de valores em duas partes iguais, mesmo de valores abaixo e acima do valor central. Os valores devem estar ordenados. Depois de ordenados, os valores por ordem crescente ou decrescente. A mediana é o valor que ocupa a posição central, se a quantidade for ímpar. Se não for ímpar, então eu vou calcular a média dos dois valores centrais. Aí tem um exemplo, também um exemplo bem ilustrativo, colorido para facilitar o entendimento. Estou inserindo elemento a elemento para construir a minha árvore B. Está o que vai acontecendo na situação que ocorre o overflow, quando ela é subdividida. Observe um algoritmo que diz ele a respeito disso. E aí a estrutura final. Por favor, acompanhe o algoritmo descrito e o exemplo gráfico que está sendo dado slide a slide. O algoritmo de exclusão, remoção de uma chave, é um pouco mais complexo do que o de inserção. Há vários casos a serem considerados, dado que nó que contém a chave é folha ou é interior, há risco de underflow, nó fica com chaves de menos ou não. E aí está ele, a descrição, e o tratamento, se houve underflow, ou seja, ele não pode ficar com um número menor do que o permitido. E as condições, são duas situações possíveis. Então, leio com calma, com tranquilidade, eu tenho certeza que vocês irão entender.
Bem, claro, nós temos agora exemplos, né? A melhor forma de entender a operação da árvore B é através de exemplos. Então, veja, nesses slides a seguir serão mostradas várias situações envolvendo a própria árvore B. Então, por favor, leiam com atenção, observe o que está acontecendo. E eu tenho certeza que vocês entenderão com facilidade. E tendo a dificuldade, é só olhar a descrição do algoritmo que foi apresentado há pouco. Vamos lá? Remoção da chave 7. Esse caso foi bem simples, que foi essa questão da letra A. Agora vem na letra B. E vem a explicação, considerando uma situação em que pode haver o underflow. Mais outra situação, considerando agora que a chave está em um nó interior. Então, como proceder? Então, tem ali a letra A. Detalhamento. Ainda. Agora vem a letra B. Ainda considerando a chave no nó interior. Falando sobre operações de empréstimo ou de combinação que for necessário. Parte gráfica, mostrando o que está acontecendo. Aí mostrando uma combinação. A consideração do underflow. A combinação. E agora algumas peculiaridades, a partir de tudo que nós vimos, né? Através de todos esses exercícios aqui, né, que nós podemos pontuar. A árvore B é simples, é de fácil manutenção, eficiente e versátil. O custo para recuperar, buscar, inserir, retirar, remover registros do arquivo é logarítmico. Essas operações sempre deixam a árvore balanceada. O espaço utilizado pelos dados é no mínimo 50% do valor reservado para o arquivo. Isto é, poucos ponteiros. A altura esperada de uma árvore B não é conhecida analiticamente, ou seja, não há provas matemáticas. Todavia, há algo, digamos, aproximado. O caminho mais longo em uma árvore B de ordem M, com N registros, contém no máximo cerca de, aí está o número de páginas. Foi provado que os limites para as alturas máxima e mínima de uma árvore B de ordem M, contendo N registros, são, tá aí também, consegue armazenar índices e dados na mesma estrutura, mesmo arquivo físico. Vamos ver algumas variantes da árvore B. Existem diversas variantes para a implementação da árvore B original. Dentre elas citamos a árvore B estrela, esse asterisco é lido como estrela na literatura, e a árvore B+. Menciona-se que há obras na literatura em que B+, é chamada de B estrela e vice-versa. B estrela, todos os nós, exceto a raiz, precisam estar 2/3 cheios, em contraste com meio exigido pela árvore B original. De forma geral, como aspecto diferenciador e peculiar, os nós não são divididos logo que ocorre overflow em uma inserção. Em vez disso, ocorre a redistribuição de chaves se houver espaço no nó vizinho, irmão, até que ocorra overflow em ambos. Neste momento, os dois nós são então divididos em 3 nós. Na prática, não é muito utilizada. B+. Os dados são armazenados nas folhas. Os níveis acima do último nível, folhas, constituem um índice cuja organização é a organização de uma árvore B. No índice só aparecem chaves, registros nas folhas. As folhas são estruturadas como uma lista encadeada, da esquerda para a direita. Permite-se o armazenamento dos dados em um arquivo e do índice em outro arquivo separado.
Para procurar um registro, buscar, o processo de pesquisa inicia-se na raiz da árvore e continua até uma página folha. Como todos os registros residem nas folhas, a pesquisa não para se a chave do registro procurado foi encontrada em uma página do índice. Nesse caso, a referência sobre a árvore direita é seguida até que uma página folha seja encontrada. Então, está uma representação gráfica do que estamos dizendo. A árvore B, construindo o arquivo de índices, e os registros no acesso sequencial, constituindo uma lista encadeada. O exemplo, índice em azul, estrutura da árvore B, a navegação, à esquerda maior ou igual à direita, registros em amarelo nas folhas, navegação da esquerda para a direita para acesso sequencial aos registros. Aí está. Síntese. Deixa-se maior detalhamento como atividade extra-classe. Árvores B e B+, são muito importantes por sua eficiência. Exemplo de aplicações, sistemas de arquivos, bancos de dados relacionais, sistemas de gerência de dados. Fim da terceira parte. Vamos agora falar das árvores digitais, também chamada de TRIs. Edward Fredkin, o inventor, usa o termo try, do inglês retrieval, recuperação, porque essa estrutura é basicamente usada na recuperação de dados. De acordo com essa etimologia, ele deveria ser pronunciado tree, embora alguns encorajem o uso de try, de modo diferenciado do termo mais geral tree. A diferença básica entre a busca digital e aquela examinada anteriormente é que a chave na busca digital não é tratada como um elemento único, indivisível. Isto é, assume-se que cada chave é construída de um conjunto de caracteres ou dígitos definidos em um alfabeto próprio. Em vez de se comparar a chave procurada com as chaves do conjunto armazenado, a comparação é efetuada individualmente entre os dígitos ou caracteres que compõem as chaves, dígito a dígito ou caractere a caractere. Então veja um exemplo. A partir do exemplo, nós conseguimos entender melhor essa definição sobre buscar por elemento a elemento. Vejam as chaves que eu estou buscando: Madrid, Barcelona, Manaus, Paris, Porto. Então eu tenho que pesquisar elemento a elemento. No caso aí seria caractere a caractere. Então Barcelona. Então pesquiso primeiro o B, o A, o R, o C, o E, o L, o O, o N, finalmente o A. Então é justamente nesse nó verde que eu vou ter o ponteiro que vai apontar para o registro que eu estou buscando, para aquela chave correspondente, que no caso seria Barcelona. Então, tenho aí a definição. S vai de S1 até Sn, é o conjunto de chaves a serem indexadas. Cada chave SI é formada por uma sequência de elementos DJ, denominados de dígitos. Supõe-se que existem em S um total de M dígitos distintos que compõem o alfabeto de S. Os dígitos do alfabeto admitem ordenação, tal que D1 menor do que D2, menor do que D3. Os P primeiros dígitos de uma chave compõem o chamado prefixo de tamanho P da chave. Uma árvore digital para S é uma árvore em uma área T, não vazia, tal que. E aí estão as condições de sua existência, de sua definição. Se o nó V é o Jésimo filho de seu pai, então V corresponde ao dígito DJ do alfabeto de S. Para cada nó V, a sequência de dígitos definida pelo caminho desde a raiz de T até V corresponde a um prefixo de alguma chave de S. Está novamente aquele exemplo, agora identificando perfeitamente as minhas chaves, o alfabeto e novamente a árvore. A árvore digital se constitui em árvore de ponteiros. Nós que correspondem ao último dígito de uma chave apontam para o registro correspondente da chave. Nós que não correspondem ao último dígito de uma chave contém um ponteiro nulo. Nos algoritmos a seguir, supõe-se que a árvore digital em uma área T se encontra armazenada da seguinte maneira. E aí está a definição formal da forma de armazenamento.
Cada nó V é apontado por PT, PT diferente de nulo, possui M filhos ordenados, apontado por PT ponte 1, PT ponte 2, PT ponte M, respectivamente. Se algum iésimo filho deste nó está ausente, então PT ponte I igual a nulo. Se nó V for nó terminal, ou seja, que contém o último dígito da chave, de alguma chave, então PT info é igual a terminal. Caso contrário, PT info é não terminal. A chave X a ser procurada possui K dígitos, denotados por D1 até DK. Aqui estou considerando a busca em si. O parâmetro PT indica o nó corrente da árvore, exame, enquanto L e A indicam o resultado da busca. O valor retornado por L é o tamanho do maior prefixo de X, que coincide com o prefixo de alguma chave. Esse prefixo é obtido percorrendo-se a árvore desde a sua raiz até o nó W apontado por PT, ao final do processo. E aí está o algoritmo, né? Inicialmente. Se A igual a 1, a chave foi encontrada no nó W, caso contrário, A igual a 0. A variável PT raiz armazena um ponteiro para a raiz da árvore, a chamada externa é busca dig x PTLA, com PT igual a raiz, que vou começar a minha busca a partir da raiz, L igual a, que é igual a 0. E aí está ele. Leiam com calma, com atenção, é simples, não é difícil de entender. Para incluir uma chave, para incluir um registro, considerando a sua chave, nós vamos utilizar o algoritmo busca-dig. Aí está, fotografias do Edward Fredkin. Se X for localizado na árvore, então a inclusão é inválida, não tem chaves redundantes. Caso contrário, a busca determina o nó W da árvore, apontado por PT, tal que o caminho da raiz até W corresponde ao maior prefixo, que coincide com X. O tamanho L desse prefixo também é conhecido após a busca. Seja J a posição de D, L mais 1, na ordenação de dígitos, então o novo nó é incluído em T. Sendo JS um filho de W, o processo se repete até que todos os dígitos de X sejam incluídos. Vamos falar agora da complexidade. A construção da árvore digital considera a inclusão de cada chave individualmente, iniciando por uma árvore contendo unicamente a raiz. A complexidade da busca é O de K log de M mais 1, onde M é o número de dígitos distintos do alfabeto e K é o tamanho da chave X. A complexidade da inclusão é K1 log de M mais K2M, onde K1 é o tamanho do maior prefixo comum a X e A alguma outra chave da árvore. E o valor de K2 é o número de nós a serem incluídos na árvore devido à inclusão de X. Isto é, K1 mais K2 é igual a K. Veja que a complexidade da busca independe do número total de chaves e do tamanho do arquivo. Outra vantagem é que as chaves podem possuir tamanho arbitrário e variável. E sobre a árvore digital binária, o que temos a dizer sobre ela? Uma árvore digital binária é simplesmente o caso binário da árvore digital emária, com M igual a 2. Neste caso, o alfabeto se reduz a 0 e 1. Assim sendo, esta árvore é uma árvore binária e cada chave é uma sequência binária. A seleção do filho esquerdo de um nó é interpretado como dígito 0 e o direito como dígito 1. A maior utilização das árvores digitais se dá possivelmente nesse caso binário. Agora temos exemplos, né? Com exemplos a gente sempre entende melhor. Então sigam essas chaves, vejam os respectivos nós que correspondem a essas chaves. E chama atenção para estes dois que estão coloridos em verde e em azul. Vamos fazer um comentário sobre eles. Observando seu exemplo 1, nota-se que as chaves binárias que são prefixos de outras da coleção. Exemplo, a chave 00 é prefixo da chave 00010. Isto é, o caminho da raiz até o nó, olha aí o verdinho, os dois asteriscos, corresponde à chave 00. É parte daquele até o nó azulzinho aí, os dois asteriscos, que corresponde a 00010. Em especial,
Agora preste atenção. A árvore binária de prefixo é uma árvore binária digital tal que nenhum código é prefixo de outro. Exemplo, aí está. Então, esta é uma árvore binária de prefixo. Em uma árvore binária de prefixo, há uma correspondência entre o conjunto das chaves e o das folhas da árvore, isto é, cada chave é unicamente representada por uma folha e a codificação binária dessa chave corresponde ao caminho da raiz até essa folha. Árvore patrícia. Practical algorithm to retrieve information coded in alphanumeric. É uma implementação da árvore digital binária. A árvore patrícia é estritamente binária, pois não possui zigue-zagues, subárvores parciais cujos nós possuem um único filho. Este módulo apresentou o tema árvores. O tema foi desenvolvido sob enfoque geral de algoritmos e estruturas de dados. Os slides desta aula estão nesse sítio público. A lista de exercícios disponível no site acima propicia a oportunidade de praticar, complementar e fixar o conteúdo ministrado. Prática e estudo individual sempre no Moodle. Não deixem de fazer as atividades, porque isso reforça toda a teoria que nós apresentamos neste módulo. Referências: Cormenis, Ibianis, Swaxefiter. Juntos somos melhores. Até a próxima oportunidade. Um grande abraço e fiquem com Deus.